Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Consulta ao Doutor. Hoje tem tema jurídico, a gente fala sobre o direito ambiental. E olha, tem muita coisa que se aplica no nosso dia a dia que a gente nem pode imaginar, que a gente vai receber orientação aqui no programa de hoje. Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. 3337-5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram também, sempre na última foto, você consegue deixar o seu comentário e fazer a sua pergunta, @Denise Luque. Tudo que disser respeito aí ao problema das enchentes, ao que aconteceu em Brumadinho, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Queda de árvores, aliás, com as últimas chuvas, muitas árvores caíram e tragédias anunciadas, porque as pessoas já tinham pedido, às vezes, ou a poda daquela árvore, ou, enfim, a própria retirada, porque algumas árvores já é sabido que numa chuva mais intensa que ela irá cair, né? Que existe essa possibilidade. Então, aproveita a oportunidade, liga para cá e faz a sua pergunta. Acompanhe toda a programação da HIT lá no YouTube também, a plataforma que nos ajuda demais na divulgação desse conteúdo, porque depois de cada programa os vídeos sobem para o YouTube. Então, HIT TV é o canal lá no YouTube para você acompanhar, pode acompanhar a programação ao vivo também. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Alessandro Azzoni. Ele é advogado ambiental, também economista, vai enriquecer a nossa tarde hoje com bastante informação. Doutor, obrigada por ter vindo, sempre bom te receber aqui. É sempre uma honra estar com você aqui. Doutor, vamos começar falando, né, a gente estabeleceu aqui alguns tópicos para a gente passear no programa de hoje. E algo que chamou recentemente bastante atenção, aqui em São Paulo aconteceram muitas chuvas, né? Enchentes. E eu quero começar, a gente vai falar das enchentes também, mas eu quero começar pelas árvores. Porque parece que é um grande transtorno. Algumas árvores já invadem casas e pegam, né, os fios passam por dentro ali da copa da árvore, e galhos que sabidamente uma ventania ali, uma coisa mais intensa, eles vão se desprender, vão provocar prejuízos, até ferimentos, até morte de pessoas. E é uma burocracia imensa para você conseguir a poda dessa árvore, para você conseguir uma avaliação de uma árvore que às vezes ela só está ali em pé, mas não tem mais vida ali. A árvore já está morta. Queria entender por que é tão burocrático e o que o pessoal que está em casa, como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Vamos assim. A questão das árvores que estão com risco iminente de queda, que é visível que a raiz já está se levantando ou que ela já está com inclinação e a inclinação está aumentando, isso você pode chamar diretamente o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros, atestando o risco à saúde e ao perigo à vida, automaticamente ele faz a remoção da árvore sem qualquer problema ambiental. Se ela não tem esse risco iminente de queda, mas ela está com cupim, ela está com alguma situação, por exemplo, a gente chama de poda de equilíbrio, né? A poda de equilíbrio é quando você tem a árvore, ela tem que ter um equilíbrio entre ela, porque seria a mesma coisa que para nós andarmos. Nós temos um equilíbrio quando nós andamos. De repente, você está com um peso determinado lado, você vai curvar um pouquinho mais para um lado. A árvore é a mesma coisa. Se você reparar que quase todas as árvores que acabam caindo, elas foram podadas de forma errada, ou pela companhia elétrica, que hoje é a Enel, né? Ou o próprio condomínio, a própria residência acabou tirando o galho que entraria dentro da sua casa, deixando todo o seu eixo voltado para a rua. Então, ela perdeu o seu ponto de equilíbrio, então ela tem uma iminência de cair numa chuva forte. O que aconteceu muito foi na época da arborização da cidade de São Paulo, as pessoas traziam mudas de outras regiões para cá. E essas mudas, elas são raízes às vezes profundas, ou aquelas raízes que, ou rasas, mas que elas crescem demais, que elas buscam uma fixação dela, mas que não eram adequadas para a cidade. Se não me engano, acho que foi no governo Kassab que eles começaram a fazer o remanejo dessas árvores para árvores nativas. Então, quando você tinha, por exemplo, uma fixo,
A ficus é uma árvore que cresce muito e a raiz dela ela tende a buscar água. Então, ela vai fazendo o caminho dela até encontrar. Então, ela fura a galeria, ela fura canos de água, fura esgoto, ela entra nos bueiros, ela procura água, ela vai buscando. Você pode olhar que as raízes dela andam. E para quê? Para que ela precisa de muita água. E, além disso, para ela fazer isso, ela estragava toda a tubulação. E, além disso, ela tinha um negócio chamado mosca branca. Uma mosquinha, parecia um pontinho de talco que ficava, mas ela infestava aquilo e a árvore ficava praticamente... era notório que você olhava a árvore, ela tinha os galhos, mas as folhas estavam com poucas folhas. Então, foi dado a ordem de praticamente quase um extermínio dessa árvore por uma... quem tinha esse problema era diagnosticado, era retirado e colocado as nativas, seriam os ipês. Então, estava fazendo uma substituição da espécie arbórea por árvores nativas da região de Mata Atlântica. Por incrível que a gente pareça, aqui na região da cidade de São Paulo, todo mundo acha que nós estamos muito próximos de Mata Atlântica, né? Mas nossa grande parte da cidade de São Paulo é cerrado. Então, você tem que fazer uma mesclagem do que você pode colocar aqui. Deixa eu te interromper só um pouquinho, a gente continua falando sobre as árvores. Vamos atender a telespectadora? Vamos. Jussara está na linha, fala conosco de Jandira, aqui em São Paulo. Oi, Jussara, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Jussara, fica à vontade. Tudo bem, Denise? Pode perguntar. Eu estou bem, e você? Então, tudo bem. Olha só, a minha pergunta é uma curiosidade. Pode perguntar. Se uma pessoa tiver uma árvore que ela ganhou pequenininha, muda de pau-brasil, plantou no quintal e hoje a árvore está grande. Mas essa pessoa, ela tem uma situação financeira precária. A casa dela é pequenininha, ela quer derrubar a árvore para estender a sua construção. Ela pode? Na verdade, você teria que... Tudo bom? Boa tarde, primeiramente. Na verdade, não é que você não pode fazer a remoção dela. O que você não pode é você ir lá para o teu quintal e remover essa árvore sem autorização. Existem duas situações, né? Que a gente chama, né? Tem o preventivo e o pós, o dano ambiental. Tem antes de acontecer o dano e depois que acontece o dano. Então, no caso da senhora... Provavelmente, Jandira, a prefeitura de Jandira, ela deve ter um órgão ambiental. Então, você pega as plantas da possível obra que você quer fazer e entra com solicitação de um manejo dessa espécie arbórea que tem lá, que é o pau-brasil, para você fazer a construção. Você vai apresentar vai pedir uma autorização que chama um TCA, que é um termo de conduta ambiental, ele é prévio. Eles vão analisar a sua planta, vão olhar se dá para fazer o manejo dessa árvore, se dá para fazer o manejo dessa árvore viva. Se não dar, a compensação ambiental que você vai ter que fazer, vou tirar essa, mas tem que plantar mais 5 ou mais 3, eles vão fazer o cálculo e vão te dar essa autorização prévia. Não é que você não pode, o que você não pode é ir lá cortar sem autorização nenhuma. Obrigada, Jussara. Um abraço para você, para o pessoal de Jandira. Demora para conseguir essa autorização? Não, aí vai depender da análise da equipe técnica que tem lá. Ela é mais rápida, porque geralmente você apresenta, você já vai com a planta. Você vai com engenheiro, porque você não vai fazer uma obra. Todas as obras, lembrando que todas as obras que são feitas dentro das cidades, é bom ter um memorial descritivo, um engenheiro acompanhando para evitar acidentes. Então, quer dizer, você leva essa planta, o próprio engenheiro pode dar entrada dentro da própria secretaria para pedir autorização. Essa autorização vai ser, os técnicos vão analisar o espaço do terreno para ver se aquela árvore realmente pode ser removida. Na maioria das vezes, sim. Então, ou eles fazem uma sugestão de remoção ou eles fazem uma possibilidade de estudo. Então, não é que você não pode remover, né? Só não pode remover sem autorização. Não, pelo amor de Deus, isso nunca. Dá problema, né? Sempre. Aí você vai partir pelo seguinte, você vai para outra fase. Ou seja, depois do dano. Que é o TAC, né? Aquele famoso TAC, o TRCA, né? Que é o termo de referência de conduta ambiental. Essa daí é um termo que você acaba fazendo quando você já cometeu o ilícito. Só que aí você já é uma penalidade. Tem uma multa, você tem a obrigação de fazer e ainda pode responder por esse crime. Então, faça preventivamente, consulte o seu órgão ambiental da região.
Agora, ela conseguindo a autorização, que provavelmente ela vai conseguir, está pedindo, ela vai ter o Só se pedido. for uma árvore muito centenária, que ela pode vir com uma exigência ambiental muito grande. Tá. Conseguiu. Ela tem que, com recurso dela, fazer essa remoção. Sim, faz parte do custo do projeto. Não é a prefeitura que vai lá e retira. Não, a prefeitura ela vai fazer a remoção quando ela está na área externa. Só para lembrar vocês, telespectadores, é o seguinte: a sua casa começa na hora que termina a calçada para dentro. A calçada para fora ela não é sua, ela é da prefeitura. Então, a calçada da prefeitura. É da prefeitura. Então, ela pode fazer o que ela quiser ali. Então, apesar de você ter a obrigação de manter ela conservada, Isso que eu ia perguntar. Não é nossa, mas tem que manter. Essa foi uma questão que justamente dá muita margem, né? Muita margem para discussão. Eu lembro desse ponto porque quando aqui em São Paulo a gente estava discutindo a questão da multa para a pessoa que colocasse o lixo fora, o lixo orgânico fora do horário e colocasse o lixo reciclável também, ou que estivesse misturando, fica muito difícil você autuar essa pessoa, porque assim, a partir do momento que eu coloco para fora de casa, já não é mais meu lixo. Ele passa a ser da prefeitura. Então, qualquer um pode depositar lixo na porta da minha casa, qualquer um. Então, ficava uma coisa muito... não tinha como você fazer a multa, não tinha como a prefeitura cobrar a multa, porque está na calçada, não é mais meu, é da prefeitura. Tem lixo também para a gente conversar tem aqui bastante. hoje, né? Porque com as enchentes, as chuvas, evidenciam muito o lixo fora de horário, na rua, né? Exatamente. O lixo fora de lugar, a gente vai chegar lá para falar. Ainda sobre as árvores, deixa eu entender. Então, a prefeitura ela só retira ali a árvore se houver uma questão iminente. Mesmo assim, pode ser que o fato ocorra antes dela chegar lá para retirar. Por que existe essa morosidade? Porque é o seguinte, como é uma árvore e ela é um bem ambiental, tem que alguém responder por esse crime se ela for tirada de forma errada. Vamos lá, eu tenho uma árvore sadia, boa, bonita, mas eu conheço alguém na prefeitura que vai lá e tira. Aí alguém denuncia. Qual é o laudo que tem para você atestar que aquela árvore que estava com problema e podia ser retirada? Então, o responsável da prefeitura, quem é? É o prefeito regional. É ele que assina. Então, o que significa o quê? Quando você faz o pedido de uma remoção de árvore, abre-se um processo no qual o prefeito regional assina o pedido de verificação. Irão provavelmente 1 ou 2 ou até 3 vezes visitas no local por engenheiros agrônomos da prefeitura regional para testar a qualidade da árvore, para assim fazer um laudo e eles discutirem para ver se eles chancelam a questão da retirada da árvore. Não é tão simples, porque se algum vizinho ou alguém reclama, ele pode responder por crime ambiental. Então, por isso que essa morosidade, por isso que às vezes... lógico, quando você tem um risco iminente, ela está com cupim, ela tem alguma coisa nesse sentido, ou cabe você alertar muito bem o agrônomo quando estiver fazendo a vistoria, porque ele vai conseguir fazer uma retirada imediata, ou até entrar no plano de remoção. Mas tem 2 fatores que a gente coloca em consideração também. Ela pode ser que no dia que o agrônomo foi lá, ela estava ainda numa perfeita situação, mas de repente veio um vento, uma tempestade, uma mudança climática, que também é um problema ambiental, a questão das mudanças climáticas, que ocorre uma tempestade com ventos a 100 km por hora, ou a 80 km por hora, ou 60 km, ela não resiste. Então, era um fato fortuito de força maior. Não estava esperando que isso, não era um fato que acontece rotinamente. Então, isso pode acontecer, é o que geralmente acontece nesses casos. Então, você estava falando dos tipos de árvore, né? Então, quando as prefeituras, né, fizeram aí, e costumam fazer, né, a cada novo projeto, enfim, a arborização urbana, há o cuidado em ter ali espécies, né, de árvores que sejam compatíveis com a região. Inclusive, e aí isso pode variar de lugar para lugar. Inclusive o tipo de raiz, se a raiz é cônica, se ela é profunda, justamente para evitar, porque assim, hoje, por que a gente fala que a calçada é da prefeitura? Porque ali passa
esgoto, ali passa energia elétrica, ali passa telefonia, ali passa tudo. Então, se ele precisar quebrar, por isso que você tem dentro do desenho, você deixa 1,20 m, tem um espaço de recuo, é onde passam os serviços da prefeitura, ou os serviços, né? Então, aquela parte é uma manutenção, então por isso que ela não é sua. Então, o estudo é justamente para isso, para que a espécie arbórea ela tem que ser plantada. A árvore ela é vital para as cidades. Por quê? Porque a gente começa a ter uma questão que envolve, que vai indo para um segundo segmento, que é o caso das chuvas, as enchentes e inundações. Porque quando você começa a deixar o solo totalmente impermeável, com concreto e cimento, a água não tem onde penetrar. E tem uma outra coisa. Nos dias de calor, o calor de cima com o calor do chão sobe, você começa a criar as ilhas de calor. Então, a árvore, ela consegue fazer uma ventilação, ela consegue fazer ela funciona como um ar-condicionado. Então, não pense em remover a árvore por causa de... a árvore, ela é vital. Tenta substituir por uma outra, porque ela faz falta para a nossa cidade. Árvore infestada de cupim. Até no nosso último bate-papo aqui, uma telespectadora ligou, falou sobre esse problema. Eu nem tinha pensado nesse caso para trazer aqui, mas agora, como a gente já falou um pouquinho no outro bate-papo, vou trazer aqui de novo, porque depois daquela pergunta da telespectadora, outras pessoas entraram em contato para dizer que vivem o mesmo drama, né? E aí não tem jeito, porque é madeira, né? E é uma praga, né? Cupim, essas questões são bem difíceis. É difícil de você eliminar, até dentro de uma casa onde você não tem uma árvore muito perto, né? Imagine em locais muito arborizados. Morar perto de um lugar arborizado é excelente, mas precisa controlar essa questão das pragas também, né? Exatamente. Nós temos um problema que o cupim, na verdade, ele gosta de celulose. Ele come a celulose. E a celulose está dentro da árvore, mas ele vai buscar onde tem. Por isso que ele entra na tua casa, vai comer o papel, ele vai comer os livros, ele vai procurar um caminho onde ele acha a celulose. Então, ele acha o caminho e ele vai entrando. Então, quer dizer assim, é uma praga hoje, porque a cidade, por debaixo da nossa cidade, a gente não sabe o que mais, a quantidade de cupim. Então, lógico, ele entra numa árvore, ele consome. Por isso que até os tipos de árvores que a gente tem que colocar dentro da cidade, elas têm que ser uma madeira que também não seja suscetível a cupim. Mas, infelizmente, as que já estão com infestação de cupim, elas são testadas pelos agrônomos e elas são muitas vezes retiradas pela infestação. Né? Exatamente, porque ela fica oca, né? Então, e cai mais fácil, né? Cai. E elas acabam praticamente enfraquecendo a sua fixação, porque eles acabam comendo as raízes e ela fica com uma raiz muito superficial, na qual, em dias de chuvas ou com muito vento, ela acaba sendo arrancada quase que pela sua totalidade. É fácil de chamar alguém para fazer essa vistoria, para saber como é que está essa árvore? Aliás, até algumas reportagens aconteceram nesse sentido, acho que no último ano, nos últimos 2 anos, a gente teve aí algumas movimentações pela cidade, especialmente aqui em São Paulo, eu falo porque eu moro aqui, mas isso deve acontecer com certa frequência, né? Sim, o que aconteceu foi, inclusive, que como a demanda pelos agrônomos era muito grande, saiu até uma autorização da prefeitura, onde se você tivesse um engenheiro agrônomo que atestasse a qualidade da árvore ou dizendo que ela estava infectada e ele certificasse, colocando o registro dele, do CREA dele ali, você podia entrar com o pedido e formalizar a retirada. Então, assim, era uma maneira de você facilitar isso também. Pensa que é fácil? Não. A pessoa também que vai estar assinando, ela está se responsabilizando, ela está puxando para ela a responsabilidade de ter um crime. A árvore tem que tomar muito cuidado. Por que eu falo para vocês tomarem cuidado? Para nós, muitas vezes, assim, leigos, a gente olha uma árvore, ela é uma árvore. Tem o seu tronco, as folhinhas, umas dão frutos, não dão, outras dão flores, outras não. Mas existem as espécies nativas da Serra do Mar, da Mata Atlântica. Se você tiver isso dentro do seu quintal e você remover, isso é um crime, assim,
é um crime ambiental que você vai ser punido com multas drásticas. E a responsabilização é muito maior do que você tirar uma árvore que não é. Então, por isso que eu falo... E a gente não sabe, o leigo não sabe, né? Eu mesmo que trabalho nessa área, eu preciso de apoio técnico para saber. Sempre quando eu vou fazer algum estudo prévio, eu levo um técnico e falo, não, aquela lá não pode remover porque ela é nativa de Mata Atlântica, essa você não vai conseguir tirar nunca. É um grande exemplo. Aliás, até para comprar um terreno, ou se você pretende comprar uma casa, você fala assim, depois que eu não tiver dinheiro, eu peço autorização para tirar essa árvore, faço a compensação que é necessária. Acho que você tocou num ponto assim sensacional, né? Porque sensacional. Você precisa saber, precisa conhecer. Você não pode comprar nada sem você saber. Eu até na época de faculdade, eu lembro que eu estava tendo aula de direito imobiliário. E meu professor era um desembargador e ele chegava e falava assim, toda vez que você for comprar um imóvel, você tem que fazer o levantamento de passivo financeiro, trabalhista, financeiro também, para saber se o imóvel está desimpedido ou não. Aí eu falei, senhor, está esquecendo do ambiental. Ambiental não. Hoje o ambiental é tudo, porque se você comprar um imóvel que realmente, como a Denise falou, você chega lá, você tem uma reserva de Mata Atlântica, você não vai remover aquelas... Quer ver um exemplo para vocês colocarem? Quem tem domínio na tecnologia, entra no Google Maps, coloca lá assim, pega lá no Google Maps, coloca a Avenida Paulista e fica mais ou menos assim com um ângulo de esquina com aquele shopping Cidade de São Paulo. Põe ali, bem na esquina. Aí você vai ter a esquina, você vai ver os coqueiros, vai ver umas árvores. E ali tem uma reguinha do tempo. Volta para 2010. Quando você volta para 2010, o shopping deixa de existir, você vai para o estacionamento, que era a casa dos Matarazos. Aquelas árvores que estão ali, elas estão no mesmo lugar que elas estavam na época que elas... Não pode tirar. Ou seja, o shopping foi obrigado a manter aquela... Se adequou, né? Se você colocar, é uma sobreposição de imagens. Legal. Uma está em cima da outra, não foi retirada nenhuma. Ainda bem que foi um bom exemplo, né? É um exemplo para você. Porque é lógico, né? Você precisa construir em volta ali, são áreas que precisam ser preservadas. Porque estava tombada, porque era área nativa, então não tinha como você fazer uma remoção daquelas árvores. Doutor, vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, crime ambiental da prisão? Comenta um pouquinho com a gente. Alguns crimes, eles acabam não dando prisão por causa que as penas são inferiores, né? Todas as penas têm uma pena muito baixa, então a pena mais grave que nós temos é 4 ou 5 anos, então quer dizer assim, ainda você sendo réu primário, então você tende a ir sempre a menos de 1 ano. Então essas penas dão para se fazer tipo uma transação penal, né? Ou seja, você troca essa pena, fica com algumas restrições, só que você não pode voltar lá a cometê-la. O que o Ministério Público tem feito, ele tem colocado alguns tipos criminais juntos, não só, por exemplo, poda de árvore, mas assim, remoção de árvore, mas ele vai somando alguns crimes ambientais para que a pena fique um pouco mais volumosa, para que você tenha uma penalização. Mas geralmente as penas são muito baixas. O que se vale, a ideia da questão do crime ambiental é que você tenha um medo de que você não o faça de novo e ela é mais educativa, né? Então, você vai ver pouquíssimos casos de prisão por crimes ambientais. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, hoje com tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. A gente fala sobre direito ambiental. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre direito ambiental com o doutor Alessandro Azzoni. Ele é advogado especialista nessa área, também é economista. Hoje explica para nós o que tem acontecido, né? Então, o direito ambiental aplicado ao nosso dia a dia. Nós já falamos um pouquinho aqui de árvores, vamos continuar falando. A gente também vai falar de enchentes e durante o intervalo, o doutor me explicava a diferença de enchentes e inundações, e a gente vai caminhar para falar também do que aconteceu em Brumadinho. Aproveita, liga para cá, faz sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886, também pelas redes sociais, deixa sua mensagem por lá.
doutor, então, prestar atenção, vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, a gente sempre, né, se preocupa, você falou do professor, né, falando o que a gente precisa tomar cuidado, e tem um item a mais, que é a questão ambiental, que não pode deixar. Eu acho que o ambiental hoje ele se tornou mais vital, porque não adianta você fazer um levantamento lá, por exemplo, tem dívida financeira? Não. Tem dívida trabalhista? Não. Existe tributário? Não. Posso comprar? Não. De repente você vai lá e não pode construir nada. Ou se você constrói, é o caso daquela senhora que ligou perguntando do pau-brasil. A mesma coisa, de repente você tem vários pau-brasil dentro da sua propriedade que você não consegue retirar. E aí você vai ter que ficar com ela. Eu tenho inúmeros casos no meu escritório daquela região de Caraguá e Ubatuba, justamente por ser Serra do Mar, então você tem vegetação. Então a interpretação do técnico é uma e da prefeitura é outra. Teve um caso que a prefeitura obrigou o proprietário de um terreno de área urbana a fazer uma limpeza, retirando o mato, capindo o mato, baixando o mato, porque aquela estava numa área urbana e tinham casas ao redor. A pessoa foi cumprir uma exigência da prefeitura, chegou a polícia ambiental e autuou, porque aquilo considerou como aquilo em mata de vegetação em média recuperação. Então você começa a falar assim... Aí é mais complicado ainda, porque a pessoa achou que estava fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Então você fica numa situação muito assim delicada. De quem é o problema aí? Vou usar esse exemplo. De quem é o problema? Porque a pessoa estava simplesmente cumprindo uma determinação. Então, mas aí que acontece? Nós temos que ter sempre uma análise técnica agora. Bom. Você não pode mais simplesmente... Como o ambiental é uma questão muito delicada, em vez de você tomar... Pega um engenheiro agrônomo, pega um... É melhor se precaver, né? Exatamente. Isso aqui, o que é? Isso é mato. Você pode atestar para mim que é mato? Vou lá na prefeitura, olha, você me dá autorização para retirar desse mato? Dá, pronto, você pega, vai lá e retira. Porque se você simplesmente executar, de repente pode ter uma interpretação completamente diferente de um outro órgão estadual. Então, quer dizer, eu falo para vocês, a questão ambiental hoje, ela ficou muito delicada. Então, eu acho assim, vou comprar um terreno, eu até estava conversando com meus técnicos, eu falei assim, eu morro de medo, eu sou louco para comprar um condomínio no interior, mas eu morro de medo. Falei assim, imagina, eu compro, eu não posso construir, eu tenho que fazer uma exigência. Então, eu tenho que levar ele para ele fazer uma análise e falar, aqui você pode comprar porque você vai poder construir tanto. Aí na verdade, nós temos que fazer realmente uma análise prévia de tudo. É como se você estivesse fazendo investimento, não simplesmente comprar e construir. Agora, nesses condomínios que já existem, onde você vai lá e compra a sua faixa de terreno, compra o seu lote e já está divididinho, está sempre tudo certo? Ou mesmo assim, como está do zero o terreno, é melhor fazer toda essa análise? Eu faria, porque eu peguei alguns casos que a pessoa comprou o lote dentro do condomínio, certo? E o lote dele, ele comprou o terreno, ficou lá, cresceu uma vegetação e foi considerado como média vegetação de recuperação de Mata Atlântica. Aí, na hora que ele foi pedir para a CETESB autorização para construir, a CETESB falou que, por ser uma área de média recuperação, 50% do terreno teria que ser mantido. Meu Deus! Só que assim, o cálculo que eles fazem é do lote, do condomínio. O condomínio, na verdade, quando ele deveria fazer, ele já deveria ter uma reserva de 50% para que todo o outro lote estaria livre. Não, ele não tinha. Ele começou com 22, foi para 32 e ainda sobrava uma faixa para os 50. Só que aí vai uma base de cálculo que a pessoa chegou a perder quase 40% do terreno por causa que o condomínio não colocou a área total. Então, até nisso você tem que tomar cuidado. Eu pegaria uma empresa ambiental, pedia para fazer uma avaliação prévia. Chama-se avaliação prévia ambiental. Pede para ela dar uma avaliada, já vê se tem algum problema de nascente de água, já vai... Você tem um diagnóstico que você pode construir. O que eu posso construir? Nada. Então, tá bom. Posso construir? Pode. Até um prédio? Pode. Mas você tem a segurança de que você está fazendo. Você sabe que eu já ouvi histórias, assim, de lugares que davam o terreno, a gente já desconfia, uma coisa que é dada, né? Eles dão o terreno, mas você tem que construir em 3 anos e tem prazo para construir, tem um padrão de casa ali a ser construída, mas sempre fiquei em dúvida dessa doação também ali, né? Eu já vi isso aí.
Isso eu já vi. De uma certa forma, eu acredito que eles fazem isso como uma promoção para você que está começando, né? O condomínio é novo e você está começando a fazer uma construção, eu te livro do pagamento do terreno. Porque quando você tiver já com algumas casas prontas, com padrão, o resto dos terrenos ficam... Mais fácil de vender, né? Mas mesmo assim, não custa nada você pegar um técnico ambiental e levar só para dar uma, chama-se estudo prévio ambiental. Então, faz um estudozinho prévio, ele vai lá, ele vai te cobrar, o técnico vai te cobrar a viagem para ir lá, ele vai dar uma olhada, vai colocar num processo, vai fazer um documento para você, vai falar, pronto, você pode construir no 100% do teu terreno. Não, você tem que entrar com a CETESB, você tem que entrar com o tal, ele vai te dar os caminhos que você vai ter que fazer. Pelo menos você, quando passar para o engenheiro que vai construir a obra, você fala, ó, cuidado com isso aqui. Nesses lançamentos que a gente... eles chamam, né? Então, tem os lançamentos, seja de um condomínio de prédio, né? Um edifício, ou mesmo condomínio de casas. Vai lançar e aí, às vezes, esgota logo de cara, né? E aí, você só tem o terreno ali. Você ainda não tem nada. Você tem a planta, você tem tudo. Esses projetos já foram avaliados? Sim. Por que demora, de repente... Você vê o terreno limpo, aí você vê lá que ficou parado, virou estacionamento por alguns anos. E isso mesmo. Aí depois volta para construir. Por quê? Verdade. Porque ele vai entrar com os pedidos das plantas na Secretaria de Licenciamento Urbano, vai aprovar a edificação, tem que entrar na Secretaria do Verde justamente na parte de licenciamento prévio ambiental, ele vai apresentar qual é a obra, aonde estão as espécies arbóreas, qual é a ideia e os cálculos, provavelmente a empresa já que vai estar fazendo o projeto já vai falar, ó, essas árvores precisam ser removidas, eu vou plantar aqui, e a secretaria vai fazer análise dizendo, olha, o cálculo está correto, nós aceitamos, ok, pode tocar a obra. Por isso que demora. Eu peguei um caso uma vez que era um condomínio de casas na região lá de Interlagos e a construtora cometeu um crime ambiental e ela teve que fazer um TAC e o TAC obrigava ela a plantar algumas espécies arbóreas dentro do terreno. Só que o que aconteceu? Ela não avisou para os proprietários que aquelas 2 árvores que tinham dentro do quintal de cada um deles eram um cumprimento de um TAC, que eram obrigados eles a manterem aquilo. Então, muitos proprietários foram lá, tiraram para fazer uma piscina e não avisaram. Então, indiretamente, ele acaba respondendo pelo crime ambiental porque ele acabou tirando um compromisso ambiental que tinha sido firmado lá atrás pela construtora. Mas isso não fica anotado em nenhum lugar do documento da casa? Fica, mas geralmente ninguém olha. Né? Ninguém olha. Ele olha o quê? Se a escritura está ok, ele não vai olhar. Por exemplo, quando você compra Teve uma época que falava muito do cadastro ambiental rural, o CARS. Por que o governo, e naquela época, o Ministério do Meio Ambiente, pegou tão pesado? Porque quando você entregava a sua declaração, é que nem imposto de renda. Eu pegava a minha propriedade e declarava para o Ministério do Meio Ambiente o que eu tinha na minha propriedade. Então, eu declarava, minha propriedade está limpa, não tem nada. Só que ele pegava o histórico dele e via que lá dentro da propriedade dele, vamos dizer assim, eu tinha um sítio, tinha uma chácara, um sítio, uma fazenda, que dentro lá tinha algumas porções. Tinha uma nascente de água, tinha uma área de proteção aqui, uma outra área de proteção aqui, pequenas, mas estava verbado na matrícula. Verbado significa o quê? Ele essas áreas, está anotadinho na matrícula que existe aquilo. Só que ele nunca deu interesse naquilo, ele pegou e tirou. E quando ele fez a declaração, ele não colocou, ele só fez assim, automaticamente ele tinha uma denúncia pronta e uma autuação prontinha para te fazer. Então, você tem que tomar cuidado quando você compra uma propriedade, o que está verbado nele. Você tem que olhar, nós temos que fazer uma análise, não é para você ficar com raiva da questão ambiental, não, muito pelo contrário, ele serve para proteger a gente. Da mesma forma que evita, por exemplo, hoje de manhã eu recebi uma pessoa desesperada, assim, que ele estava precisando de uma ajuda, porque num condomínio, num terreno do lado, tinha árvores centenárias, estavam sendo cortadas, motosserra, e o que ele fazia? Eu ajudei ele na questão da denúncia e tal, falei, fica calma que a gente vai ver o que está acontecendo. Porque ele falou, a construtora está limpando tudo. Eu falei, provavelmente ele já tem autorização. Se não tem, vai ser, ele vai ser penalizado, né?
Então, essa questão das árvores, elas são delicadas. Tanto para nós que queremos tê-las e, ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa fazer uma remoção. Por que a gente joga muito essa questão do direito ambiental na área urbana? Por quê? Existe uma diferença do direito ambiental para um direito civil. No direito civil, você cometeu um mal a alguém, cometeu um dano a alguém, você tem que comprovar a tua culpa, se realmente você agiu com culpa, você tem que provar, você tem que fazer a prova. E no direito ambiental, não. Basta lá eu ter feito o dano, o nexo com o dano. Eu fui e cortei a árvore, ela não tem mais árvore. Então, eu já fiz o dano. Então, eu não preciso de prova, eu vou direto à minha responsabilização por esse dano. E o que acontece? Eu respondo por 3 esferas. Crime penal, a multa da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal, e a recuperação do dano ambiental que o Ministério Público ou a Secretaria me obriga a fazer. Então, numa única árvore que você cortou, você pode ser penalizado em 3 esferas diferentes do direito. Direito penal, direito administrativo e direito civil. Por isso que eu sempre reforço essa questão para vocês tomarem cuidado. Para que, de repente, você fala, mas era só uma árvore, de repente veio uma multa, uma recuperação do dano e ainda eu respondo por crime ambiental. Perfeito. Doutor, cabe aqui, nesse contexto de direito ambiental, está incluído nisso ou é outra coisa? A questão de precisar limpar o terreno. Então, às vezes você compra, você tem um terreno ali, mas você não pode deixar simplesmente. Não. Você tem que fazer a limpeza dele, mas você tem que sempre tomar cuidado com o que você vai tirar. Por isso que eu falo sempre de você fazer uma análise prévia ambiental, porque de repente você é só mato, você pede autorização para a prefeitura, que você vai fazer a limpeza, ela te autoriza, você vai lá e faz. Você tem um documento de autorização. Perfeito. Acabou. Sempre autorização. Sempre. Você nunca faça nada sozinho. Por que eu falo isso? Porque quem vai te fiscalizar é uma pessoa. E a pessoa, como nós, um dia eu não estou bem, meu entendimento é Sabe aquela história de você colocar 10 pessoas dentro de uma sala e cada um vê um filme, cada um vai narrar de uma forma diferente? É a mesma coisa. Se for um fiscal fiscalizar 10 casas com o mesmo problema, ele pode ser que ele dê uma autuação diferente para cada uma delas. Por quê? Porque ele pode dar a entender que cada um é uma situação. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe como vai ser essa questão da subjetividade do agente que vai te autuar. Então, autorizaçãozinha na mão, bonitinho, fica tranquilo. E o curioso é que é por denúncia, né? Então, alguém viu e denunciou, é isso, né? Geralmente vizinho. Na maioria das vezes é o vizinho que denuncia. Então, toma cuidado se você tem animais silvestres sem autorização. Você tem aquela tartaruguinha que você ganhou desde pequenininho. Você falou da tartaruga. Vamos falar da tartaruga? Vamos. Porque a tartaruga, na minha infância, também era uma coisa Eu ganhei febre. também uma pequenininha, só que as minhas morreram, mas... Como que é isso? Então, na verdade, assim, tudo que for animal silvestre da nossa fauna é proibido. A não ser que eles sejam criados em cativeiros, com chips, produtores autorizados pelos órgãos ambientais. Mas eu comprei o papagaio, eu quero licenciar, eu quero pegar autorização. Não existe. Eu tenho uma tartaruga, eu quero pegar autorização. Não existe. Por que não existe? É para evitar o tráfico de animais. Então você não consegue legalizar uma vez que você já teve a situação, né? Então você precisa comprar, né, de meios legais. Legais, que venha com a autorização, com número de registro, nota, com tudo chipado, bonitinho, porque se um dia você tiver problema, você está lá. É lógico que, por exemplo, assim, o agente fiscalizador, ele tem a obrigação de remover e tentar fazer a inclusão desses animais. Mas se esse animal estiver com você há muito tempo, você pode pedir, mas existe uma situação muito tênue, por exemplo, assim, se eu peço uma autorização, por exemplo, eu tenho um papagaio, uma tartaruga e eu quero pedir uma autorização para ser fiel depositário deles. Você corre um risco, eu posso entrar com uma ação pedindo a guarda, dizendo que eles não têm mais como entrar sem reintegrado, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma autodenúncia que eu tenho os bichos em casa.
Então, eu posso, de repente, numa dessas, além de perder a ação, ainda me confiscarem os animais. Então, quando você tem um animal confiscado, dá para entrar com uma ação pedindo, provando que ele já está há tanto tempo com você, que ele está mais garantido com você, tá, com atestados veterinários, tudo, aí você consegue. Nós já conseguimos algumas reversões muito boas, mas, assim, somente de animais apreendidos. Perfeito. É situação... Uma delicadíssima. Delicado, né? É delicado. Vamos atender o telespectador? Vamos sim. Osório está na linha, fala conosco de Bagé, Rio Grande do Sul. Oi, Osório, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Fica à vontade, Osório. Pode fazer sua pergunta. Não, eu queria perguntar para o engenheiro florestal que está aí. É um advogado ambiental, pode perguntar. Tá. E por que as pessoas podem, né, fazerem? Por exemplo, colocar secante numa árvore que está dando fruto, sabe? E que muitas pessoas comem daquele fruto, botam secante e secam ela, né? E depois cortam ela no tronco. Isso tem acontecido por aí, Osório, é isso? Tem acontecido, sim. Bem assim. Obrigada. Eu acho que não deve ser só aqui, né? Não, isso tem já alguns métodos que a pessoa faz alguns enxertos na árvore para ela secar, para ele poder cortar. E as pessoas consumiam os frutos da árvore, né? Então, existe uma restrição, uma questão da qualidade dos frutos, colocar árvores frutíferas na cidade, por causa das pragas urbanas. Você pode ter ratos, você pode criar morcegos, você acaba tendo uma inserção de pragas urbanas. Então, existe uma não recomendação de colocar árvores frutíferas na cidade, somente em vias públicas, né? Ou em parques, para evitar a infestação de pragas urbanas. Mas não, que não seja as que já estão existentes. Mas isso, Osório, né? Osório. Na verdade, tem que ser relatado tanto para a Polícia Civil, ou a Polícia Ambiental, ou o próprio Ministério Público. Você vai lá no Ministério Público e relata os casos, porque isso é crime. Matar uma árvore com envenenamento é crime. A pessoa tem que ser presa. E se você não sabe a autoria, o Ministério Público tem que apurar quem é que está fazendo a autoria. Isso é crime. A pessoa tem que ter uma investigação para saber por que isso está acontecendo. Existem pessoas que elas fazem o que às vezes você não sabe, dentro da sua casa, você tem uma árvore no seu jardim. Aí você faz a calçada, você cimenta até o caule da árvore. Isso é sufocamento, isso é crime ambiental. Você não pode cimentar o pé da árvore. Você tem que deixar aquele quadradinho para ela ter respirar. Então, às vezes você coloca para ficar bonito, até é um crime ambiental. Eu já vi isso nos jardins aqui em São Paulo. Eles cimentam tanto, eu falei, isso aqui é um crime ambiental. Mas é a própria prefeitura que faz Não, é quem faz a calçada. Como a calçada é do... É do proprietário da casa ali, né? Exatamente. Ele precisa manter. Ou do comércio. Ele acaba fazendo porque ele acha bonito. Eu aviso até, dá uma quebradinha, porque senão você pode ser incriminado. Tem outras pessoas que eles injetam, fazem um furo na árvore e põem um veneno para ela secar. Existe de tudo, Osório. Realmente o que está acontecendo, esse secante, é crime. Denuncie. Ou se a polícia não quiser fazer, vai na polícia, vai na prefeitura. Se nenhum deles quiser, o Ministério Público Estadual pega essa causa. Então não tem a menor... Existe a possibilidade de ter autorização para fazer isso, ou não? Não existe. Não existe possibilidade. Não existe autorização alguma de você matar uma árvore. Não existe autorização. Se ela não está provocando. Nenhuma. A recomendação é não colocar nas cidades, né, nas vias públicas, a árvore que dê frutos por conta das pragas urbanas. Então, mas uma vez que ela já está lá, se não vai cair, não tem um risco iminente, não vai tirar. Eu lembro que na minha infância eu passei numa cidade interior, todo final de semana eu ia para lá, era Tatuí. Um abraço a todos de Tatuí. E tinha perto do cemitério, tinha a avenida do Manguezal. Então era só manga, de um lado e do outro. As mangas caíam em cima dos carros, amassavam os carros, mas as árvores estavam lá. Mas não tem como não existe autorização para você fazer secagem de árvore para matar. Isso é crime ambiental. Denuncie. Então, geralmente só vai retirar a árvore se ela tiver algum problema iminente. Perfeito. Se ela não tiver problema, ela não pode ser retirada. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala mais sobre as enchentes, inundações e também a tragédia lá em Brumadinho. Até já!
Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico, a gente fala sobre direito ambiental, aproveita a oportunidade, esse é o terceiro e último bloco, ainda dá tempo de você participar. 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Mas antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Boa tarde, Denise, e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez com uma dica especial para vocês. Olha, eu estou aqui com um livro que o título já diz tudo. Quantas pessoas não se fazem esta pergunta? O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Quantas pessoas não sabem o que fazer na hora da adversidade, no momento de luta, numa hora de enfermidade, que um ente querido está num hospital? Então, o que você tem que fazer neste momento? Nós temos que ler um livro como este, que vai nos ensinar, de acordo com a palavra de Deus, como nós devemos agir com fé. Então, o título diz: Quando a fé parece fraca e a vitória perdida, o que fazer? Você encontra este livro aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próxima à Estação República do Metrô, mas você também pode comprar no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a dica aqui do Shopping do Povo. Eu espero você e seus telespectadores aqui no Shopping do Povo. Convite aceito, dona Eliana. Obrigada pelas suas dicas. Todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Vou te visitar em breve aí no Shopping do Povo. Volto para o bate-papo com o doutor Alessandro Azzoni. Ele é advogado ambiental, também economista. Explica para a gente hoje sobre o direito ambiental e tudo aplicado ao nosso dia a dia. Eu acho isso sensacional, né? Como às vezes a gente imagina que o direito ambiental está longe de nós e num bate-papo como esse, a gente tem a certeza de que a gente respira, até porque a gente respira a poluição também. Exatamente. A gente respira o direito ambiental. Doutor, não dá tempo da gente falar tudo, com certeza, mas você está sempre convidado a voltar para esse. A gente acha que o tempo vai ser muito grande, não dá. Né? Exatamente, nunca é suficiente para a gente falar de tudo. Também é o nosso dia a dia, né? Volta que a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre poluição, enfim. Partindo das enchentes e inundações, qual é a responsabilidade? Então, a gente sabe que algumas pessoas moram em locais inapropriados, onde a habitação não é nem autorizada, essas pessoas sofrem. Mas o que aconteceu aqui, 2 semanas atrás, aqui em São Paulo, foi que lugares que nunca inundaram receberam uma quantidade exagerada de água. As pessoas perderam carros assim dentro da garagem do edifício. E prédios que estão lá há muito tempo e você não tinha problema com relação a isso, né? Deixa eu entender, se perde um carro ou você tem um dano como esse, você perde todos os móveis e os eletrodomésticos das casas. Quem é responsável por isso? Nesse caso vai ser um pouco mais complicado, porque é um caso fortuito, força maior, ou seja, foram efeitos da natureza que se reverteram numa ação de um volume de água muito grande por uma mudança climática muito grande. Lógico que o primeiro responsável será a prefeitura, que será colocado como no polo passivo, mas cabe a prova disso, de mostrar que, provavelmente a prefeitura deverá demonstrar que tudo que estava ao alcance, ela o fez. Aí vai depender do magistrado como será feita a limpeza das bocas ali de poeira. Ele vai mostrar que ele fez as operações preventivas, que era a limpeza das ruas, a questão dos piscinões, o investimento que ele faz, evitando o assoreamento dos rios, dos canais, limpeza córrego-limpa, essas coisas, ele vai demonstrar dessa forma. Aí vai caber ao magistrado. É diferente quando você tem um caso que é evidente que houve uma falha do setor público. Então, aí, por exemplo, queda de invasão, pessoas que fazem invasões em terrenos perto de encostas de morro, ou invadem parques, ou invadem áreas, apesar de serem privadas, mas cabe ao governo de remover essas pessoas. Ao fato de você deixar elas ficarem lá, você está fazendo uma omissão da sua função pública de ter que prestar assistência.
Nesse caso das pessoas que morreram por causa de deslizamento, aí sim a penalização fica diretamente comprovado que houve uma falta tanto da Defesa Civil quanto da própria Prefeitura de retirar essas pessoas das áreas de risco. Deixa eu entender. Então, mesmo se a pessoa habitava um local que não era permitido habitação, ou só se era permitido e aí a Prefeitura... Geralmente não é permitido. Em costa de morro existe uma limitação da construção em ângulo até de 45 graus. Então, você ir lá, pegar um morro, cortar um talude, que a gente chama, cortar um pedaço do morro para construir uma casa, não é permitido. Aí você nem consegue uma autorização. Eu vou lembrar de um caso lá atrás, quando houve um grande número de mortes no Rio de Janeiro, na região serrana, que praticamente toda a encosta caiu, matando várias pessoas da cidade, até casas de alto padrão foram colocadas, mas a prefeitura daquela região errou em deixar aquelas pessoas construírem nas áreas de encosta, pois é proibido pelo Código Florestal, é proibido pelas legislações ambientais nossas, não pode. Então, nesse caso, há uma omissão direta do poder público. Agora, no caso das enchentes, das inundações que ocorreram, nós temos um problema muito grande, que toda vez que a gente acaba fazendo uma obra que acaba deixando o solo impermeável, ou seja, você faz um estacionamento de um shopping center, automaticamente você põe só asfalto ou cimento, ou você tem grandes construções sempre com cimento, com asfalto, você não tem uma área de drenagem para que a água absorva, o solo absorva. Então, o que acontece? Essa água, quando cai em determinado lugar, ela vai com uma velocidade muito mais rápida para um outro determinado lugar. Então, hoje, quando você ouve falar de piscinão, ou reservatórios, ou contenção, isso aí só tem um objetivo, retardar o fluxo da água. Porque o que acontece? A água, ela tende, é normal, a cidade, ela tem seus declives. Por exemplo, aquela região da Ricardo Jafé que sempre inunda, mas você tem aqui a parte do Jardim da Saúde, tem o outro lado da Saúde, são dois declives. Automaticamente a água vai descer para aquela, é uma região de vale, ela vai encher. E quando você tinha a época que ela tinha mais verde, então o que acontecia? Essa água demorava mais para chegar até aqui. A partir do momento que você coloca cimento e asfalto, a água desce com uma velocidade muito forte da própria enxurrada, acaba até arrastando carros e pessoas. Nos jardins a gente tem é incrível como a Rua Estados Unidos fica debaixo d'água, porque você tem a água da Paulista descendo. E só por curiosidade, aqui aqui na região perto da Paulista, a gente tem a continuação que é a Vergueiro. A Vergueiro, por exemplo, ela fica Vergueiro Domingos de Moraes, ela fica na parte mais alta. Ela não tem captação de água fluvial, porque ela faz por declive. Então toda a água vai cair lá, uma vai lá para o Parque do Ibirapuera e a outra vai para a região do Glicério. Então quer dizer, da aclimação. Então quer dizer assim, por gravidade. Então você não tem, a cidade foi planejada de uma forma, e você morar nessas partes mais baixas, o que vai acontecer? Você vai receber água. Então tem algumas situações que a gente acabou construindo em áreas, foi um erro da prefeitura em deixar adensar nessas áreas, que eram, por exemplo, se você puxar a série histórica, Ladeira Porto Geral, a Ladeira Porto Geral, ela ia para o porto ali embaixo do Parque Dom Pedro, ali era o rio Tamanduateí chegava e desembarcava, o pessoal chegava pelo Rio Tietê, Rio Pinheiro subia, fazia o desembarque das mercadorias ali. Ali o que aconteceu? Eles aterraram todo aquilo ali. Só que o que acontece? A água vai procurar o caminho, a água procura o caminho. Eu não estou dizendo que você mora em lugar errado, mas eu digo assim... O planejamento não foi adequado, né? O que tem que ser feito hoje é cada vez mais áreas de retardo e custa muito caro. Ou seja, construir piscinão, porque depende de você também. Porque se você continuar jogando seu lixo pela janela do seu carro, colocando o lixo, descartando o lixo na rua, usa papel, joga... Outro dia eu estava passando numa rua, a pessoa foi para o outro lado da rua, jogou uma caixa. Eu falei, poxa, tudo isso acaba indo para o mesmo lugar.
ele vai para a Boca de Lobo, que vai para o rio, que vai entupindo e que ocorrem as inundações. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, a gente sempre fala na dificuldade que a gente tem em conviver bem com rios, né? Então, a cidade é cortada por rios e outras cidades em outros países transformam rios, são atrações turísticas, né? Então, você tem ali rios limpos, navegáveis, cidades pelo mundo, não tem problemas com o rio dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. A solução não está em canalizar rios, a solução não é essa, né, doutor? Comenta um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Existe um processo que se chama de descanalização de rios, que é voltar a abrir os rios que estão canalizados justamente para você poder ter a recuperação deles. Realmente é uma situação que nós temos não só na nossa cidade, em outras cidades do Brasil, da questão do maltratamento que nós damos aos nossos rios. Temos exemplos muito grandes, assim, somente no Oriente, lá na China, que eles tiveram grandes contaminações, na Coreia, que eles fizeram uma descontaminação no rio. Nós também poderíamos fazer isso no nosso Rio Pinheiros, no nosso Rio Tietê, mas nós temos uma parcela de culpa, nós, população, porque esse descarte errado, a gente não busca cobrar essas coisas como saneamento, por exemplo. Saneamento a gente não cobra, porque como ele fica subterrâneo, você vai cobrar se a rua tem buraco, se a árvore está caindo, se a ponte está quebrada, se o trem está funcionando, se o metrô está funcionando, mas você nunca vai se preocupar aonde o seu esgoto está indo na hora que você puxa a descarga da sua casa. Você só reclama na hora que chega a sua conta de água, mas você não se preocupa se você está pagando esgoto. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que começar a voltar para nós para podermos cobrar isso das autoridades. Eu quero saneamento, eu quero meu rio limpo, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Então, nós como munícipes e cidadãos brasileiros, nós temos que começar a falar assim, eu quero investimento em saneamento, eu quero meu rio limpo, eu não quero uma flexibilização para poder poluir mais, para poder usar mais dessa água. E hoje, foi muito bom você colocar nisso, porque hoje é o dia da água. Então, hoje é um dia que nós temos que pensar muito nesse bem tão precioso que está aqui, que a gente não vive sem. 36 horas sem ele, nós morremos em colapso com infecção generalizada. Então, e a gente acaba contaminando os nossos rios, nossos lagos, e a gente acaba deixando isso acontecer porque a gente acha que isso não é problema nosso, é da autoridade do governo. Ainda dá tempo da gente falar um pouco de Brumadinho, doutor? Quais foram os impactos? Bom, foi terrível, foi de fato uma tragédia. Muitos dizem que foi uma tragédia anunciada, mas o que a gente viu ali das famílias, né? Isso doeu o coração, isso mudou a rotina de tanta gente. As famílias foram desfeitas, despedaçadas, centenas de mortes, isso foi terrível. Eu queria entender agora o que restou, né? Que impacto ambiental que a gente teve, então, além do transtorno ali da cidade, das famílias, das perdas das vidas, que é o que a gente tem de mais importante, né? O que sobrou agora da parte ambiental que vai afetar outras pessoas? Bem, a questão do impacto ambiental, ele demorou para ser anunciado por causa das vítimas, né? Ao meu entender, eu considero que aquelas vítimas foram vítimas ambientais também, porque elas faziam parte daquele ecossistema. Então, também essas vítimas foram vítimas ambientais? Sim, porque elas viviam naquele ecossistema e elas foram vítimas da mesma ação ambiental. Então, eu não posso descartar que elas eram pessoas, tem um crime contra a pessoa e o crime contra o meio ambiente. Não, elas fazem parte do mesmo dano ambiental. A perda da vida, e assim, eu vi a denúncia da questão de Mariana, o peso da qualificadora que o Ministério Público fez foi por causa da violência da morte ocasionado pelo deslocamento da terra. Então, não tenho como eu desagregar essas vidas que foram ceifadas do convívio das famílias, falar, não, isso aqui é uma esfera e isso aqui é outra. Não, tudo é ambiental. Isso mostra-se que nós não podemos
pensar numa flexibilização tão forte na questão ambiental em determinados segmentos. Sabe, é uma atividade totalmente pesada ao meio ambiente, a mineração. E ela faz uma agressão porque ela destrói, por exemplo, uma área. Eu vou fazer uma exploração de um determinado minério de ferro e eu vou cavar uma mina, uma jazida, que ela pode chegar a profundidades terríveis. Então, eu não sei que dano eu posso ocasionar. Então, eu tenho que ponderar tudo isso e ela tem que ser, sim, fiscalizada, ela tem que ser, sim, ter uma licença pesada, uma mão pesada. É diferente, por exemplo, assim, eu vou produzir cana, eu vou produzir milho, aí sim, você está falando de uma flexibilização, porque o dano é baixo, então você pode fazer um autolicenciamento, você não precisa ter uma mão tão pesada, mas esses não podem ser flexibilizados. Doutor, falta essa mão pesada aí, né? Tem que ter uma mão pesada, porque o grande problema é que, assim, ocorreu Brumadinho. Lógico que a televisão ela tem uma gama de notícias que ela tem que estar sempre trazendo notícias novas. E Brumadinho acaba virando uma notícia antiga. Quando ela começar a ficar esquecida da mídia, aí que é o problema. Você tira a atenção. A justiça fica lenta, as indenizações ficam lentas, os movimentos ficam lentos. O dano ambiental foi o que eu comentei na época. A Mariana foi maior porque eram 40 milhões de metros cúbicos, aqui foi só 10. Só que, de repente, dentro desse copo eu tenho praticamente 1 litro de veneno e numa garrafa de 1 litro eu tenho 1 litro de veneno. Então, a concentração aqui é muito maior. Então, a concentração de minérios, a concentração de metais pesados, provavelmente nesse que estava sedimentado, estava parado há muito tempo, pode ser muito maior. E é o que está sendo provado agora. E hoje nós tivemos a triste notícia de saber que os rejeitos chegaram ao Rio São Francisco, infelizmente. Isso tem um impacto muito grande também, muito grande, porque não parece, mas esse bem aqui é vital para a nossa vida, gente. Nós tivemos uma crise hídrica... A gente tem mais um minutinho, doutor. Nós tivemos uma crise hídrica aqui em São Paulo, que nós tivemos essa carência e nós entramos em colapso aqui, pensando que esse bem ia acabar. Então, eu acho assim, tudo isso que a gente fala da questão da proteção do meio ambiente não é para prejudicar ninguém. É justamente para dar qualidade para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, para deixar uma condição de vida para eles, que eles possam sobreviver, possam desfrutar a mesma coisa que a gente desfrutou. É só isso que a gente faz na proteção do direito ambiental. E se contamina a água, você contamina o solo, você contamina tudo, né? Exatamente, é uma ação em cadeia. A gente tira a árvore, aquece o planeta, a gente acaba contaminando o solo, a gente acaba tendo a água contaminada e assim a gente vai indo. Então, quer dizer, não dá para pensar largar o meio ambiente sem pensar na nossa qualidade de vida. Doutor, você está convidado a voltar. Adoro o bate-papo que a gente tem aqui sempre sobre o direito ambiental. As questões são muito sérias, mas a gente consegue trazer isso de maneira leve, né? Muito obrigada. Eu vou passar os contatos do doutor. 0 operadora 11 5083 8339. 5083 8339. Tem também o 11 99622 3023. O Instagram é @AlessandroAzzoni, com 2 Zs e I no final. Alessandro Azzoni. E no Facebook, Azzoni Economista, também com 2 Zs e I no final. Economista, você encontra o doutor. Volte outras vezes, doutor. É sempre um prazer. E quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem, eu respondo. Eu faço questão de responder. Não deixo ninguém sem a resposta, então... fiquem tranquilos. Muito obrigada, viu, doutor? Agradeço. Volte outras vezes. Acho que aplicar o direito ambiental ao nosso dia a dia, né? Se a gente entender quão responsáveis nós somos, né, todos os dias sobre o meio ambiente, acho que a gente melhora aí tudo, né? Exatamente, acaba melhorando não só nossas vidas, mas das futuras também. Obrigada, viu, obrigado. Doutor? Bom fim de tarde, bom fim de semana. Até logo a todos. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco sempre de segunda a sexta-feira ao vivo, a partir das 3h35 da tarde. Final de semana vem aí. Aproveitem bastante a família. Estou te esperando aqui ao vivo na segunda-feira. Tchau.
a denúncia do Ministério Público,